Você costuma deixar tudo para a última hora? Você tem dificuldade para começar uma tarefa chata, difícil que você precisa fazer? Ou você começa, só que você tem dificuldade de terminar, você para no meio do caminho, se distrai e não consegue voltar? Isso está prejudicando o seu dia a dia? Se você respondeu sim, assiste esse vídeo comigo até o final, porque nele eu vou te explicar as 4 causas que fazem com que a ansiedade promova essa procrastinação na sua vida e eu vou te dar 4 passos práticos, 4 estratégias mentais que vão começar a treinar a sua mente a partir de hoje para que você possa superar a procrastinação, superar a ansiedade de uma forma definitiva, de uma forma testada clinicamente, sem depender exclusivamente de medicações. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Bom, existem várias causas para essa procrastinação. O nome oficial disso é uma disfunção executiva. A ansiedade é uma das principais causas não percebidas, não detectadas que promovem essa procrastinação. E a ideia é que, se existe um quadro ansioso não tratado, não adianta você usar qualquer estratégia somente para procrastinação, nem que seja com remédio ou sem remédio. Por quê? Porque isso não vai te manter bem ao longo do tempo. Claro que o objetivo do vídeo é te educar, te dar informações cientificamente validadas, mas não substitui um diagnóstico médico, ok? Mas se você colocar em prática essas estratégias, muito provavelmente você vai sentir uma melhora num curto intervalo de tempo. Então vamos lá. Mas antes de eu começar a te falar, eu queria só lembrar você que não é inscrito, não é inscrita, se inscrever aqui no botão vermelho, ligar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo no canal. E eu quero te pedir, te solicitar para deixar agora já, para a gente não esquecer depois, né? Senão a gente procrastina, já clicar no joinha, no like, porque isso ensina para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e isso faz com que essa mensagem, esse alerta, esse conhecimento atinja mais e mais pessoas. Então aperta o like aqui e não deixe de se inscrever no canal. Então vamos lá. Primeira causa de procrastinação pela ansiedade: indecisão. Todos os quadros ansiosos, eles causam prejuízo de tomada de decisões. Basicamente por quê? Porque a parte racional, pensante do cérebro, ela está atrofiada, ela está menos ativa. O cérebro ansioso está funcionando no modo sobrevivência, no modo mediado pela amígdala, que é o circuito do medo do cérebro. Então tem menos energia para você conseguir tomar boas decisões. Pessoas com ansiedade patológica, ou elas não conseguem se decidir, e isso obviamente já é uma decisão, elas ficam prorrogando aquilo e têm prejuízos, ou elas tomam decisões muito precipitadas para tentar tirar da frente. Uma das estratégias que funciona é baseada na terapia cognitivo-comportamental, que é um método testado de treinamento mental não medicamentoso com maior eficiência para a ansiedade. A melhor estratégia da TCC é a resolução estruturada de problemas. Eu ensino isso no meu treinamento para mentes ansiosas, mas eu resumi isso em 3 P's, tá? Então, se você sente que você tem indecisão e isso prejudica a você executar as coisas que você precisa fazer, isso faz com que as pessoas se irritem, você sente que isso está te atrapalhando, faça esses 3 P's. Primeiro P, você vai fazer a primeira coisa que passar pela sua cabeça. A primeira ideia. Ah, doutor Marco, mas e se for uma ideia errada? Eu sei, esse medo de errar é uma das coisas que está presente, também te paralisa. Mas eu posso te garantir, sem sombra de dúvidas, porque isso é muito comprovado. A pior decisão que você pode tomar para a ansiedade é a indecisão. A indecisão ela é causada pela ansiedade patológica, só que ela também causa a ansiedade. Você fica preso num ciclo vicioso de indecisão, procrastinação, ansiedade, culpa, indecisão e você não sai. Então, a pior decisão é a indecisão.
faça a primeira coisa que passar pela sua cabeça. O segundo P, teste pequeno, é o que? Comece pequeno para errar pequeno, dê um primeiro passo. Então você teve uma ideia, faça a primeira e faça o primeiro passo, sabendo que você pode depois mudar de ideia. Então não precisa tomar uma decisão definitiva, né, muito longa de algo que é importante. Normalmente a ansiedade ela hipervaloriza a consequência de uma decisão errada. Então, primeira coisa que passar na sua cabeça. O segundo P é você fazer pequeno, você dá o pequeno passo na direção. E o terceiro, você partir para a ação imediatamente. Então, primeira coisa, primeiro passo e partir para a ação o mais rápido possível. Por quê? Porque você ficar duelando com os seus próprios pensamentos, isso faz você se sentir pior e aumenta a sua ansiedade. Então, uma indecisão para um quadro ansioso, esses 3 P's, ok? Segundo mecanismo que faz você procrastinar pela ansiedade é o medo do julgamento, da avaliação social. Olha, não adianta você, enfim, ouvir e tentar não se importar com o que os outros dizem. Por quê? Porque isso não funciona, tá? O nosso cérebro ele é programado para valorizar a opinião social e não funciona você não fazer isso. Se você tentou, provavelmente você não conseguiu e não é uma boa estratégia. A ideia é você mudar o quê? O significado que você dá para o julgamento das pessoas. Como assim? Pessoas que têm uma ansiedade mais intensa, principalmente uma ansiedade social ou fobia social, essas pessoas, elas colocam inconscientemente, é um mecanismo do próprio cérebro ansioso, um significado do julgamento do outro como algo que diz que ela não é valiosa, que ela é uma pessoa defeituosa, que ela é uma pessoa inadequada e que ela nunca vai conseguir ser tão boa ou tão competente quanto os outros. Então existe uma crença de ser inadequado, de ser incapaz. Isso é uma crença falsa, é uma crença mentirosa que o cérebro ansioso tem. Então, quando você perceber isso, você vai falar, pô, peraí, será que eu estou preso nessa crença ansiosa falsa? E aí você vai se colocar, você vai fortalecer o alto valor próprio, um alto valor incondicional. Como assim? Se você perceber que você está muito preocupado com o julgamento dos outros, você fala, peraí, isso aqui talvez seja a minha crença ansiosa de que isso vai querer dizer que eu sou uma pessoa menos desejável. Isso é mentira. Começa a não acreditar. E aí você começa a valorizar algo que é extremamente útil, que é o alto valor próprio incondicional. Como assim? Cada ser humano, você se inclui nisso, eu me incluo nisso, temos um valor próprio, que é medido pelas coisas objetivas? Temos, mas o maior valor do ser humano é você por você mesmo, é você existir. Então, entender que o julgamento dos outros, se eles vão julgar ou não, não sei, provavelmente você está avaliando isso de forma errada, mas o julgamento do outro não define o seu valor próprio, ok? Começa a cristalizar essa ideia. Como eu falei, é uma questão de repetição, de prática, porque isso vai mudando a forma como o seu cérebro processa as informações. Terceira causa de procrastinação pela ansiedade, o medo da falha, o medo do fracasso. Isso ocorre porque no cérebro ansioso existe uma distorção cognitiva. Como assim? O cérebro ansioso interpreta as coisas num tipo de armadilha que é a armadilha preto e branco. Isso eu também ensino no treinamento para mentes ansiosas. Tem vídeos do canal em que eu falo isso. O cérebro ansioso ele tem essa armadilha. Como assim? Ele encara, ele divide as coisas, né, que você faz entre eu vou fazer de forma incrível ou eu vou fazer horrível. Então, isso faz com que você fique paralisado caso você sinta que você não vai conseguir fazer de uma forma incrível. Isso faz com que você não comece, que você procrastine, que você comece a se julgar, que você fique sobrecarregado. Então, se você notar que você está adiando porque você
não consegue fazer bem feito, você precisa ter aquela certeza que você vai dar conta, que você vai conseguir para começar. Primeiro passo, percebe isso, saiba que isso é uma armadilha da ansiedade. E aí como é que você vai fazer? Você vai usar a estratégia do dividir e desdenhar, que é 2D. Como assim? Você vai dividir aquilo que você precisa fazer em tarefas muito pequenininhas, você vai fatiar. Então, eu tinha muito isso para estudar para a prova, né? Que eu precisava estar muito bem mentalmente para conseguir decorar tudo, que aí eu ia começar a estudar. Só que isso fazia com que eu estudasse, enfim, na madrugada, na véspera da prova, era péssimo. Então a ideia é, se você tem, enfim, 10 páginas para ler, você vai ler meia página, 2 parágrafos, você vai dividir, tá? E aí, você vai dividir e desdenhar, como assim? Você vai fazer uma intenção paradoxal, você vai enganar o seu cérebro dizendo que você não precisa fazer, que você vai fazer de qualquer jeito, você vai desdenhar, não é importante. Claro que é importante, eu sei disso. E é claro que o seu cérebro não vai comprar essa ideia logo de imediato, também não. Mas isso é um dos mecanismos que, se você for colocando esse espírito e repetindo, começa a diminuir a sua barreira. A gente chama isso de intenção paradoxal. Então você divide e desdenha. Vou fazer de qualquer jeito, vai. Dane-se, não quero mesmo. Né? Como se você não se importasse. E tende a repetir isso, confie em mim, porque isso é um dos mecanismos que pode começar a fazer com que você vença essa barreira e que você não fique travado, tá bom? E a quarta causa que faz com que a ansiedade promova a procrastinação é uma queda na concentração. Todo quadro ansioso cursa com prejuízos em foco, em concentração e com cansaço mental. Então a ansiedade causa muito cansaço mental. Por quê? Porque o corpo está gastando uma energia muito alta, sem você perceber, se mantendo o tempo todo tenso, alerta. Só que essa energia é igual um carro que está acelerando com o freio de mão puxado. Você fica queimando o pneu e não sai do lugar. Só que a ansiedade deixa o seu corpo tenso. A adrenalina e o cortisol ficam aumentados de forma sustentada, e isso faz com que a sua energia física e a sua energia mental esteja sempre para baixo. A ansiedade, principalmente a ansiedade generalizada, eu sei que eu já tive esse quadro, ele faz com que você esteja cansado o tempo todo, só que você deita, fica se preocupando, tenta dormir e não consegue descansar. Então, isso ocorre. Você perceber que está ocorrendo, que isso está te atrapalhando, um mecanismo, né, além desse dividir e desdenhar, também pode funcionar para isso, é você trocar a palavra tenho que fazer, ou seja, tenho que estar disposto, tenho que dar conta, pelo quero começar. Como assim? A concentração está diminuída na ansiedade. Só que na ansiedade tem uma outra armadilha de pensamento, uma distorção, que é a distorção dos deveres e obrigações brutais. Então é como se você tivesse uma obrigação de ter que fazer tudo e dar conta de tudo. Só que você está cansado, você coloca esse tenho que, isso tira mais a sua energia. Você fica mais ansioso, faz menos. É uma bola de neve. Então, se você perceber que está nisso, você vai dividir em coisas muito pequenas, e aí você vai falar, eu não preciso fazer, eu não tenho que fazer isso, eu quero só começar. E aí você começa por 5 minutos. Isso vai gerando o seu movimento. Então, você troca o tenho que fazer ou preciso fazer de qualquer jeito por quero começar. É claro que isso também precisa de um treino, é uma prática, mas eu queria muito que vocês colocassem essas estratégias em prática. Por quê? Porque nós começarmos a termos as estratégias corretas e nós repetirmos isso com um pouco de consistência, num intervalo de tempo curto, isso promove uma mudança, como se fosse uma remodelação cerebral, e isso começa a fazer a sua energia física, mental melhorar, e você começar a criar mais confiança, a desligar esse circuito ativado do alerta. Testa, coloca aqui embaixo
o que você está achando, se isso está funcionando para você. Coloca qual dessas 4 técnicas que eu falei você acha que vai ser mais fácil implementar, ou então implementa e coloca qual que você acha que funcionou. Tá? Às vezes uma técnica funciona mais para outro para outra, mas é importante nós sabermos e implementarmos, porque aí a gente vai construindo o nosso kit de ferramentas mentais anti-ansiedade. Eu juro para você que isso é um dos métodos mais eficientes de superar a ansiedade sem remédio. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar com isso, vizinho, primos, marido, mulher, esposa, filhos, e eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!